Otite média em crianças, o que é? É uma infecção no ouvido que pode causar dor, febre, até dificuldade para ouvir. E como toda infecção dessa parte respiratória, de nariz escorrendo, garganta doendo, dor de ouvido, é muito comum em crianças. Essas infecções normalmente começam com uma parte de vírus, ali quando a criança está resfriadinha, e pode acontecer desse líquido acumulado acabar crescendo bactéria em cima, como se fosse uma sopa de catarro. E essa bactéria, quando está crescida, pode ser necessário de usar um antibiótico, que especialmente para criança pequena ou para bebê a gente vai evitar de usar, para evitar aquela resistência bacteriana. Então, se usar demais, acaba perdendo o remédio, a gente não consegue usar o mesmo antibiótico ali um tempinho depois. É pior para a criança e todo remédio desnecessário a gente tem que evitar de usar. Esse fluido, essa secreção acumulada, se a gente usar aquele sorinho normal de usar no nariz, sorinho 0,9%, que é o fisiológico, ou 3%, que é um pouquinho mais concentrado, a gente vai limpar o nariz, vai lavar esse catarro e vai evitar que acumule essa sopa de catarro para não crescer bactéria em cima depois. Então é importante ficar atento, até porque quando traz dificuldade para a audição, costuma ser leve e temporária, mas que especialmente em bebezinhos, pode atrapalhar o desenvolvimento da fala. É importante sempre acompanhar com o serviço de saúde para saber como é que está o crescimento e desenvolvimento da criança. E quais são os sintomas de otite média? A gente está falando de febre, dor no ouvido, a criança pequenininha ela pode estar mais irritada ou menos ativa do que o habitual, perder apetite, ficar com vômito, com diarreia, são coisas para a gente estar atento e que pode vir também com essa dificuldade de audição. Mesma coisa para a criança maior, também pode vir com febre, dor no ouvido e dificuldade para ouvir. E é importante que a gente tenha alguns remédios para melhorar os sintomas, igual dipirona e paracetamol para melhorar a dor. E na maioria das vezes, quando a gente vai ter alguma infecção que começa da parte viral e não tem complicação bacteriana, não tem nenhum remédio a mais para precisar disso, além do sorinho para deixar o nariz desentupido. Mas quando tem indicação, pode ser necessário usar antibiótico. E nesse caso de otite média, com essa bactéria ali na orelha média acumulado, a gente tem que usar antibiótico pela boca, ou via oral, diferente de quando a infecção só do lado de fora do ouvido. Quando é otite externa, aquele que aperta aqui só do lado de fora e já dói, que é o sinal de tragos positivo, a gente tem que usar as gotinhas de antibiótico para conseguir tratar cada infecção do jeito que precisa e tratar mais certinho. Então os antibióticos, lembrando que matam só as bactérias, não adianta usar ali no começo da parte viral da infecção, e a gente evita de usar tanto quanto puder. A diferença entre remédio e veneno é a dose. Então muitas crianças, depois de ficarem recuperadas, não vão ter precisado usar antibiótico. Quando tiver indicação, a gente costuma ter uma reavaliação em até 2 dias se a febre não foi embora, porque pode ser necessário usar um antibiótico mais forte. De toda forma, essa é uma discussão que é importante da família saber que essas infecções respiratórias elas vão acontecer, somente quando a criança estiver na creche, de 6 a 8 vezes por ano. Então é importante porque a cada mês, mês e meio, a criança vai estar com algum desconforto, ou com o nariz escorrendo, garganta doendo, e na maioria das vezes vai ser só viral, sem sintoma de alarme, sem precisar usar antibiótico. Essas infecções, se ficarem muito frequentes, se ficarem graves, precisando de internação, vão precisar de um acompanhamento mais de perto para garantir que a criança esteja segura. E de todo jeito, se essas infecções de ouvido também tiverem uma história familiar, por exemplo, de malformação, de ter precisado de cirurgia, a gente às vezes vai precisar de alguns exames a mais para acompanhar como é que está a audição da criança. Até para ver se não teve nenhuma perda auditiva e nenhuma sequela, que é a raridade da raridade, mas que acontece e a gente tem que estar atento aos sinais de alarme para poder garantir que a família e a criança estejam protegidos. Essas infecções de repetição estão relembrando que não são a regra e se acontecerem, a gente vai ter uma avaliação a mais? Sim, mas de 6 a 8 vezes está dentro da média. Deixando o nariz bem desentupido é sucesso. A gente vai usar o menos de remédio possível, ter a criança mais saudável, serelepe, brincando, super ativa para garantir que esteja bem saudável. Se lembrou de alguém vendo esse vídeo, lembra de mandar para a pessoa o link, deixa a tua dúvida aqui no comentário junto com o seu like, e a gente vai conversando mais nos próximos vídeos. Até lá!